Olá pessoal, sou eu, professor Roberto Nishimura, para trabalhar com vocês a disciplina de Banco de Dados 1. Primeiramente, seja bem-vindo à nossa quarta teleaula, o nosso quarto encontro aqui da disciplina. Antes da gente começar as atividades de hoje, só recomendando e relembrando as participações no fórum. Lembrando que as participações no fórum valem nota, então é muito importante a sua participação lá. E para avisar para vocês também que o segundo fórum já está disponível. Eu liberei o segundo fórum. No nosso segundo fórum tem um link. Neste link, ele vai para um drive de nuvem. Neste drive de nuvem, eu coloquei lá alguns materiais, alguns exercícios para vocês. Então, nestes exercícios, você tem um arquivinho no formato Word, que é a descrição textual narrativa, ou as regras de negócio, e aí você tem que fazer o quê? Um diagrama entidade relacionamento. Utilize, se possível, a ferramenta BR Modelo. Se não for possível, utilize alguma outra ferramenta case, Eu já havia comentado com vocês o ERWin, mas você tem diversas outras ferramentas case para você poder fazer o seu exercício. E lá também, nestes diretórios que estão numa nuvem, eu deixei alguns arquivos de resposta. Respostas estes no formato do BR Modelo. Detalhe, quando a gente fala de exercício de modelagem, não tem aquele modelo que é o 100% correto, você tem um modelo que segue ao que a descrição textual narrativa pede. Então você vai fazer o seu exercício e você pode comparar a sua resposta com as respostas que eu já deixei lá para vocês. Se você fez uma resposta um pouco diferente da do professor, não tem problema. Procure olhar, procure analisar por que a sua resposta está diferente. O que foi que você identificou como entidade, ou como atributo, ou como relacionamento, ou como cardinalidade do relacionamento, que você identificou e que está diferente da resposta que eu deixei lá para vocês, certo? E aí, qualquer coisa, a gente pode debater, trocar ideias lá no nosso fórum. Como eu disse para vocês, os fóruns valem nota e este segundo fórum tem lá alguns exercícios para você poder experimentar, para você testar a modelagem de dados. Obviamente, é importante que você faça o modelo conceitual, depois você faz a transformação para o modelo lógico e, se você quiser, você pode chegar até o modelo físico também. Então, se você conseguir fazer essas 3 etapas, sensacional! Você fez o ciclo completo de um projeto de banco de dados, que é modelagem com o modelo conceitual, modelo lógico e o modelo físico, ok? Bom, para a gente poder começar a nossa teleaula de hoje, aquele recado, vamos colocar aqui a página do recado. Para os tutores que fazem a conexão conosco através do chat atividade, entrem no chat atividade. Para os tutores que fazem a conexão conosco através do Skype, o Skype da Joyce Siqueira Lima, e está aí na imagem para vocês. O que a gente vai trabalhar com vocês hoje? Hoje, a ideia é mostrar para vocês o que nós chamamos de modelo relacional estendido. O que seria o nosso modelo relacional estendido? É uma extensão em cima do modelo entidade-relacionamento para fazer a tratativa, ou para ele resolver alguns problemas, algumas situações que você vai encontrar no seu dia a dia. Então você, durante o seu processo de modelagem, você pode se deparar com algumas situações que você vai falar assim, poxa vida, eu poderia seguir pelo caminho A ou pelo caminho B? Tanto faz, mas pode ser que o caminho C seja uma outra resposta, um outro caminho possível. E aí a ideia é mostrar para você aqui hoje o que nós chamamos de modelo relacional estendido. Bom, para a gente poder falar do modelo relacional estendido, nós vamos abordar 5 itens, Então, pode colocar para nós a imagem lá. Nós vamos falar sobre especialização, generalização. Sobre esses 2 itens aqui,
especialização e generalização, a gente tem uma atençãozinha especial, porque dá-se a sensação que os dois são as mesmas coisas, porém eles são diferentes, né? Tudo depende de como você vai interpretar. Então é uma questão interpretativa, não é uma regra específica que você vai falar assim, nossa, eu tenho que colocar especialização, não, eu tenho que colocar generalização, eu sou obrigado, né? Tudo diz que eu tenho que fazer desse jeito. Não, é você que vai interpretar. Você vai olhar para o teu cenário e vai falar assim, olha, neste caso específico, vale a pena eu trabalhar a especialização. Ah, mas nesse outro caso específico, vale a pena eu trabalhar a generalização. Tudo bem? Então não existe a resposta correta, existe a resposta ou o caminho adequado para a sua necessidade pontual. Então por isso que a gente vai colocar esses dois cenários aí. Um outro item que a gente vai comentar aqui hoje também chama-se herança. Vamos grifar aqui a herança. Herança é extremamente importante a gente fazer essa referência aqui, porque quando você trabalha na análise orientada a objeto e na programação orientada a objeto, a herança dos objetos é a coisa mais natural possível. E se você tem esse tipo de cenário na sua análise e na sua programação, nós precisamos entender qual é o comportamento possível, certo? Qual é o comportamento possível da herança, que é uma característica, sobre os bancos de dados, uma vez que nós estamos mexendo com o modelo entidade-relacionamento. Se nós estivéssemos trabalhando com o modelo orientado a objeto ou o modelo objeto-relacional, a herança seria algo natural, mas no modelo entidade-relacionamento, não, ele não é natural. Então a gente precisa entender como é que nós vamos fazer essa tratativa. E aí os dois últimos itens, que chama-se restrições e agregação, são características também sobre a herança, só que como é que nós vamos interpretá-las dentro do banco de dados. Então, a hora que você olha para um diagrama, você vai olhar esse cenário de restrições e agregação e você vai falar assim, nossa, para esse cenário aqui, na hora de eu transformar ele do meu modelo lógico e conceitual para o modelo físico, eu vou transformar ele em duas tabelas, vou transformá-lo em uma tabela, vou transformá-lo em 3 tabelas. Caberá a você fazer essa interpretação, levando em consideração não apenas as características da modelagem, mas quantidade de registros que você vai colocar em uma única tabela, tempo de acesso, se essa tabela vai ficar muito grande ou muito pequena. Tá? Então, existem alguns outros fatores que você deverá levar em consideração antes de escolher aí o caminho que você vai seguir, ok? Bom, então agora a gente começa realmente a falar aí sobre o nosso modelo relacional estendido. Puxando aqui, tá, a definição. Então, a primeira definição eu trago para vocês de um autor nosso chamado Silberschatz. Tá? Esse Silberschatz, ele é um autor famoso de banco de dados, certo? E ele diz o seguinte, ó, modelo relacional estendido. Apesar de ser possível modelar a maioria dos bancos de dados apenas com os conceitos básicos do ER, que é o entidade relacionamento, então nós estamos falando de entidade, relacionamento e atributo. Alguns aspectos de um banco de dados podem ser expressos de forma ou de modo, né, mais conveniente por meio de algumas extensões do modelo básico entidade e relacionamento. Tá? Então ele acrescenta algumas características a mais. Né? Ele diz assim, olha, você tem um cenário que você pode pensar melhor, vamos tentar interpretar. Às vezes você identificou alguns atributos que eles são comuns a várias entidades. Será que não vale a pena agrupá-los em um único local? Né? Então é tudo uma questão de você pensar em como você vai fazer a distribuição desses dados dentro do seu banco de dados. Uma analogia super rápida
para vocês poderem interpretar o que é que a gente vai começar a trabalhar hoje aqui, pensa no seguinte, ó. Eu chego para vocês e digo assim, olha, nós vamos projetar um guarda-roupa novo. Bom, primeira coisa que você vai pensar, né? O guarda-roupa é para mim, o guarda-roupa é para a namorada, para a esposa, é para o casal, é para o filho. Você tem que saber quem é o teu público-alvo. Segunda coisa que você precisa interpretar, dentro dessa ideia da analogia. Tá, esse guarda-roupa, você vai colocar ele aonde? Ah, dentro de um quarto. Legal. Então eu preciso saber das dimensões desse quarto e a posição que esse guarda-roupa vai ficar lá dentro. Por que eu preciso de todas essas informações? Porque baseado nestes dados, tá? Que é quem é o teu público-alvo, a localização, tamanho, espaço disponível, você vai pensar na melhor forma de distribuição. Quantidade de portas, gavetas, aquelas partes lá que você pendura a calça, as partes que você pendura a camisa, tá? Então, assim, um exemplinho bem facinho. Vou pegar aqui o meu celular, só para a gente fazer uma pequena comparação. Então, você tem lá o teu guarda-roupa. O que é melhor? É melhor você pendurar as tuas camisas, né? Neste sentido aqui, e aí você tem todas as camisas assim, ou é melhor você colocar as camisas, né, nessa posição, e aí você tem ela aqui, ó, na tua frente. Tudo isso vai depender do quê? Do espaço que você tem destinado para o teu guarda-roupa. Por que desta comparação que eu faço para vocês? Exatamente agora, voltando do nosso guarda-roupa para o nosso banco de dados, é porque a hora que você começa a falar assim, olha, eu identifiquei que eu tenho uma entidade cliente, eu identifiquei que eu tenho uma entidade fornecedor, eu identifiquei que eu tenho uma entidade funcionário. Todas essas três entidades têm nome, documento, data de nascimento, endereço, uma série de situações assim. Então, se você tem atributos em comum entre estas entidades, será que vale a pena eu deixar cada atributo desse solto nessas entidades? Ou será que é melhor eu agrupá-los num outro local e eu ter uma entidade nome, eu ter uma entidade característica das pessoas? Tá? Então, é isso que a gente precisa pensar, né? É isso que a gente precisa interpretar. Uma outra comparaçãozinha, né? Como eu comentei com vocês aqui, ó, você tem lá a entidade cliente, a entidade fornecedor, a entidade funcionário. Todos eles têm o atributo nome. Tá? O tamanho deste atributo é igual a todos? Aí, a hora que você olha para o teu banco de dados, o atributo nome da tua entidade cliente tem 30 caracteres. O atributo nome da sua entidade funcionário tem 20 caracteres. Bom, se o tamanho deles é diferente, já significa que esses dois atributos nome podem não significar a mesma coisa. Ou então podem significar que o analista, durante o seu levantamento de requisitos, não prestou atenção, não entendeu ou não conhecia o modelo relacional estendido, que é o nosso alvo aqui hoje, e acabou fazendo essa coisa aí meia atrapalhada, meia errada, certo? Bom, outra coisinha também que é importante só a gente salientar, cadê minha canetinha aqui? Segundo as nossas literaturas, o modelo relacional estendido, ele foi apresentado pelos dois irmãos Smith, o Smith e o Smith, né? Que seriam os nossos Silvas da vida. Quando? Em 1977. Então, nós estamos falando em uma definição que nos foi apresentada já há mais de 40 anos, né? E até hoje ela ainda persiste. Se até hoje ela ainda persiste, é porque essa definição realmente foi muito bem embasada, né? Cientificamente ela foi muito bem elaborada, certo? Bom, vamos seguir em frente aqui, ó. O que mais? Quando a gente começa a falar sobre especialização, que é o primeiro itemzinho, olha o que o nosso autor Silberschatz recomenda. Um conjunto de entidades pode conter subgrupos de entidades que são, de alguma forma, diferentes de outras entidades do conjunto. Nossa Senhora, agora é para tentar dar um nó no nosso cérebro, né?
que ele está querendo dizer ali? Ele está dizendo que eu tenho um conjunto de entidades, que é a nossa entidade, que pode conter subgrupos de entidades. Então, ele está querendo dizer que dentro da minha entidade, eu tenho outros subgrupos de entidades e que, de alguma forma, eles são diferentes entre si. Exatamente é isso que ele está querendo caracterizar. Então, quando eu comentei com vocês aqui que você pode ter lá a entidade cliente, a entidade funcionário, a entidade fornecedor, e você tem uma série de atributos que são muito parecidos entre si, né? Entre eles, significa o seguinte, que num modelo lá da análise orientada a objeto, você pode acabar agrupando essas características e criando uma classe, né? Um objeto acima, o que o pessoal gosta de chamar de superclasse, que para nós seria o quê? Simplesmente uma entidade acima. E essa entidade você chamaria ela, por exemplo, de pessoa. Né? E você coloca quais são as características de uma pessoa. Nome, endereço, telefone, essa coisa toda. Cliente tem isso? Tem. Fornecedor tem isso? Tem. Funcionário tem isso? Tem. Então, se você tem essas três entidades aí, cliente, funcionário e fornecedor, com características semelhantes, e você pode agrupá-las numa entidade acima, que seria a nossa pessoa, vale a pena você fazer isso. Então, você teria a entidade pessoa em primeiro plano e como uma especialização, é a hora que essa pessoa faz uma especialização, ela tem uma característica a mais e ela pode virar um cliente, ela pode virar um fornecedor ou ela pode virar um funcionário, certo? Agora, imagina uma outra situação que a gente ainda vai tratar hoje aqui. Essa entidade pessoa, ela pode, ao mesmo tempo, ser um cliente e um funcionário. Ué, você não tem um funcionário que compra produtos que a tua empresa produz? Poxa, olha que bacana, isso é a coisa mais normal do mundo. Né? Já pensou se você trabalhasse, por exemplo, numa montadora de automóvel e você não pudesse comprar o automóvel que você produz nessa montadora? Você teria que comprar o automóvel de uma outra montadora, de um concorrente? Porque simplesmente pelo fato de você ser funcionário, você não poderia ser cliente também? Olha que situação mais constrangedora, né, por uma regra de negócio. Então é isso que a gente vai começar a entender. Seguindo em frente ainda. Vamos lá. Ainda, né, também uma outra definição do Reuser. Vamos grifar aqui o Reuser. Como eu já havia comentado com vocês, o Reuser é talvez o primeiro PhD em banco de dados que nós tivemos no Brasil. O Reuser é PhD aí há mais de 40 anos. Tá? E ele diz lá no livro dele assim, ó, especialização. É possível atribuir propriedades, né, particulares a um subconjunto das ocorrências, que são as especializadas, de uma entidade genérica. Então ele está querendo dizer o seguinte, ó, que eu tenho aqui uma entidade genérica, vamos só ver aqui para não passar por cima do nosso colega, tá? E eu posso ter subconjuntos, tá? Ele está dizendo aqui, ó, subconjuntos especializados de uma entidade genérica. Então tá bom, então já estamos começando a entender. O que mais que ele diz? A separação das entidades em seus tipos. Então é através das características dos nossos atributos, né? Porque os atributos são os nossos tipos. E o processo de refinamento é top-down. O que ele está querendo dizer com esse processo de refinamento top-down? Ele está querendo dizer para nós que a leitura no top-down é sempre feita de cima para baixo. Ok, professor, se é de cima para baixo, então vamos começar a entender o seguinte cenário. Eu tenho que apresentar para vocês o que a gente chama de simbologia, né? O que é simbologia? É como você vai representar a especialização dentro do nosso diagrama entidade relacionamento, né? Como é que se faz o nosso desenho? Você já disse, né?
Você já disse que é top-down, de cima para baixo. Opa, então significa que a entidade superior vai ficar na parte de cima do desenho e as entidades que vão nascer, né, que vão ser especializadas sobre essa entidade de cima, ficarão abaixo. Então eu preciso de uma nomenclatura, exatamente. Então vamos olhar lá o nosso desenho lá. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando um triângulo. Então com um triângulo eu vou fazer a união dessa minha entidade superior aqui, ó, deixando ela bem grifada para vocês, com as minhas entidades especializadas abaixo. E eu coloco como conector o nosso triângulo aqui, ó. Veja que o triângulo, ele está apontando para baixo, tá? Então eu tenho aqui esta representação e eu tenho uma palavra em inglês que está escrita assim, ó, is a, tá? Não é isa. A gente pode até fazer abrasileirar para isa, mas ele está querendo dizer com is a. Is a, se eu traduzir ao pé da letra, ele fica como é um. Então ele está dizendo para nós que eu posso ter uma entidade aqui, ó, superior, e as minhas entidades especializadas aqui abaixo. Por exemplo, eu posso chegar e falar assim, ó, aqui eu tenho uma entidade pessoa. Essa minha entidade pessoa, ela pode ser um cliente ou ele pode ser um, funcionário. Então, dois exemplinhos bem simples aqui, ó. Então, eu posso dizer que pessoa is a cliente, pessoa is a funcionário. Pessoa é um cliente, pessoa é um funcionário. Perfeito! É possível fazer essa representação? Sim, sem problema nenhum. Né? Então você já deu a dica do que você precisa apresentar. Você já deu a dica daquilo que você quer desenhar para nós aqui, ó. Tá. O que mais que eu preciso entender? Eu preciso entender a seguinte situação. E se eu inverter o sentido do triângulo, né? Daquele desenho lá que eu coloquei para vocês? E se eu inverter o sentido da especialização? Eu posso ter as minhas entidades especializadas do lado de baixo sendo direcionado para cima? Pode. É possível você fazer essa representação também. Basta você inverter o sentido do triângulo, tá? Então, como é que ficaria o nosso desenho aqui, ó? Eu poderia, cadê minha caneta? Fazer a representação, tá aqui de baixo, ó. Tá? Então, eu tenho aqui as minhas entidades especializadas abaixo, tá? E eu posso dizer para elas, tá? Para o nosso diagrama, que eu tenho ela voltando aqui para cima, para minha entidade top, né? Para minha entidade superior. O que é importante a gente entender aqui nesse cenário? Se eu tiver esta representação aqui, ó, desse jeito aqui, nesse sentido, significa que eu vou sempre acessar os meus dados aqui por baixo, tá? Através, seja do cliente ou seja do funcionário, que eram os dois exemplos que eu estava passando para vocês, e quando for necessário, somente quando for necessário, ele vem buscar os dados aqui que estão nessa entidade acima, que no nosso exemplo anterior era a pessoa. Ó, a pessoa aqui, ó, tá bom? Então eu nunca vou conseguir acessar pela pessoa, eu sempre vou acessar pelo cliente ou pelo funcionário. Agora eu vou voltar ao desenho anterior. Opa! Voltando ao desenho anterior. Quando eu volto nesse desenho anterior aqui, que eu tenho a representação de pessoa e as minhas especializações, cliente e funcionário aqui para o lado de baixo, significa que o meu primeiro acesso é feito sempre na pessoa. Tá? Então, traduzindo aqui, ó, o select que você faz é em cima de
pessoa. Ah, tá bom. A pessoa, na hora que você está fazendo esse select, você vai ter que dizer se a pessoa que você quer é um cliente ou se a pessoa que você quer é um funcionário. Porque através deste dado, desta informação que você passa, é que o banco de dados vai saber se ele tem que vir buscar aqui em cliente ou se ele tem que vir buscar aqui em funcionário. Tá? Então você precisa entender. A representação, então vamos só limpar a tela aqui, ó. Esta representação da setinha, para nós, ela meio que indica por onde vai ser o seu acesso. Se você vai fazer o acesso aqui por cima e chegar até a informação de baixo, ou, mudando a imagem, se você vai, limpando também, se você vai fazer o acesso por baixo e chegando até a tua entidade superior aqui acima. Então ele está te dando por qual caminho é que você vai conseguir fazer essa representação. Ou desculpa, por qual caminho é que você vai conseguir fazer este acesso, né? Como que você vai chegar nesses dados. Tá, seguindo ainda em frente, como é que eu faço a leitura, né, desse diagrama? Ó, a conta tem um número, um saldo e um tipo. Esse tipo está dizendo para mim se ele é conta corrente ou poupança. Ó. Então está aqui, ó, a minha entidade de conta e os atributos, ó, número, saldo, tipo, né? Taxa de juros de rendimento, ó, taxa de juros de rendimento quando é uma poupança e o limite de crédito quando é uma conta corrente. Então, dentro deste desenho, dentro desta representação, o que eu vou poder enxergar? Através deste atributo aqui, ó, tipo, eu vou saber se ele é uma conta corrente ou se ele é uma conta de poupança. Se ele for uma conta corrente, então ele tem taxa de juros. E se ele for uma conta de poupança, ele tem limite de crédito. Poxa, mas ficou confuso, né? Você está me mostrando, vamos limpar o desenho, você está me mostrando um desenho, um diagrama, onde eu tenho conta e eu tenho este leque todo aqui de atributos. Perfeito. Só que neste diagrama que eu estou lhes apresentando, eu tenho a seguinte característica. Este atributo tipo diz para mim se eu posso acessar este dado ou este outro dado, mas eu não tenho como acessar os dois dados ao mesmo tempo, porque neste nosso modelo não é possível você ter uma conta que seja conta corrente ou poupança ao mesmo tempo. Se fosse para ser os dois, eu teria um atributo de conexão e, conta corrente e poupança, e não ou. Tá. Ah, professor, eu estudei lá com a professora Merris que eu tenho o famoso ou exclusivo, né? Que eu posso ser ou conta corrente ou poupança, de uma forma exclusiva. Um elimina o outro. Exatamente. Lá na frente, no final da nossa teleaula de hoje, a hora que eu estiver comentando com vocês a parte de agregação, né, essa coisa toda, ali a gente vai mostrar para vocês os cenários possíveis, né? O que é que acontece quando você escolhe um caminho ou quando você escolhe outro, ou numa situação onde a conta pode ser poupança e corrente ao mesmo tempo, né? Então isso tudo tem representações diferenciadas. Seguindo ainda em frente aqui, ó, como é que eu faço a leitura, né, desse diagrama ali que a gente estava mostrando para vocês, ó? A conta tem um número e o saldo. Perfeito. A gente já tinha comentado com vocês. A conta é do tipo corrente. Se ela é do tipo corrente, significa que ele tem um limite de crédito. Perfeito, era o atributo que eu estava comentando com vocês. Então eu digo que conta corrente, né, ó, corrente é uma conta, é um dos tipos possíveis de conta. E a outra conta também
que é poupança, ele tem o quê? Taxa de juros. Se ele tem taxa de juros, eu posso dizer que poupança também é uma conta. Ah, então eu já estou dizendo que corrente, né, conta corrente, é um tipo de conta e conta de poupança também é um tipo de conta. Então vamos transformá-lo num desenho de especialização. Dentro desse nosso desenho de especialização, você começa a colocar aqui, ó, a entidade superior, né, a minha entidade acima, com aqueles dois atributos que eu disse que tinha, o número e o saldo, e aí eu vou colocar a característica de especialização. É um IS-A. E eu tenho aqui uma outra entidadezinha que está dizendo para mim que ele pode ser uma corrente ou é uma poupança. Ah, se ele for uma conta corrente, então ele está enxergando esses três atributos. Aí, se ele for uma conta de poupança, ele passa a enxergar estes outros três atributos. Poxa, professor, então significa que eu não consigo enxergar o limite de crédito e a taxa de juro para uma mesma conta? Exatamente isso. Na especialização, que é o que nós estamos apresentando para vocês, não é possível. Não é possível você enxergar desta forma aqui, ó. Ah, eu tenho uma conta de número 134-5. O saldo dela é R$ 1.500. Eu tenho como limite de crédito R$ 3.000 e uma taxa de juros de 4%. Não existe. Não é possível. Ou você tem esta informação aqui, certo? Ou você tem esta informação aqui, ó. Não tem outro jeito, não tem outro caminho possível. Na especialização, hein? Tá? Bom, seguindo ainda em frente. E a generalização? Já que eu tenho de um lado a especialização, como é que eu posso tratar a generalização? Antes da gente entrar na definição da generalização, vamos só entender o significado de especialização e generalização. Você tem lá um jogador de futebol, tá? Esse jogador de futebol, você chega e fala para ele assim, ó, você treina muito para bater pênalti, porque nas decisões ou nos momentos cruciais, né, uma pequena coceirinha aqui no nariz, nos momentos cruciais é você que é o meu especialista em bater pênalti. Então você está fazendo o quê? Uma especialização. Você está mandando ele ficar todo dia, além do treino, e cobrar 50 pênaltis. E você está ao mesmo tempo treinando o goleiro. Tá? Então você está especializando o nosso jogador de futebol. Assim como se você falar para ele assim, ó, fica correndo para lá e para cá, você está especializando ele como um lateral direito, lateral esquerda. Hoje em dia nem existe mais, né? Mas os famosos ponta esquerda, ponta direita, né? Então você está criando um especialista. Legal? Agora, e a generalização? A generalização é o contrário da especialização. A generalização é aquele jogador que você fala, rapaz, esse cara chuta bem com a direita, esse cara chuta bem com a esquerda, o bicho é alto, né? Ou seja, vai ser bom de cabeça. Se ele é bom de cabeça, é bom para colocar ele na defesa, para cortar as bolas nos ataques. É bom também, ao mesmo tempo, na hora dos nossos ataques, que ele esteja lá na área, para quem sabe fazer um gol de cabeça. Então esse nosso jogador aqui, que chuta com a direita, chuta com a esquerda, é alto, cabeceia bem, magrinho, corre pra caramba, né? Tem todas estas características que eu estou comentando com vocês, ele vai ser um generalista. Ele não é especialista em nada, mas ele faz de tudo um pouco. Então ele é o que a gente chama de generalista, é a nossa generalização.
Então, a generalização de entidades é diferente da especialização de entidades, ok? Bom, após essa definição, vamos voltar lá para a nossa generalização. Cadê minha caneta? Aqui, ó. Em vários conjuntos de entidades, né, são sintetizados em um conjunto de entidades de alto nível, com base em atributos comuns. Quem disse isso para nós? Silberschatz. E aí ele está dizendo para nós o seguinte, ó, os agrupamentos são feitos através das entidades afins, tem que ter características em comum, né? Senão não faz sentido. E o refinamento é no processo bottom-up. Se ele é bottom-up, significa que eu vou fazer a leitura de baixo para cima, né? Eu não faço a leitura de cima para baixo. Ah, então significa que nós estamos chegando num cenário, vamos só mudar aqui para ver se é esse aqui mesmo, tá? Nós estamos chegando num cenário que eu posso usar a mesma simbologia, ó. Eu posso usar a mesma simbologia da especialização. A especialização era o triângulo apontado para baixo, certo? Né? Então ele está falando aqui, ó, sentido da construção, hein, ó, tá? É o nosso triângulozinho aqui apontado para baixo e a generalização vai ser aquele nosso triângulo apontando para cima, onde eu tenho várias entidades ou várias características que vão se generalizar, todas elas em um único local, né? Então o desenho aqui ficou meio confuso, mas a gente já vai chegar num desenho melhorzinho para nós aqui, ó. Tá. Que mais? Né? Então, ó, a construção é no sentido inverso, ó, por isso que eu tinha comentado, ó, o triângulo está para cá. Nós tínhamos a especialização apontada para baixo, né? Especialização e apontando para cima a generalização. Poxa, então agora sim está começando a fazer sentido. Tá? Vamos só limpar a imagem. Agora está começando a fazer sentido. Eu tinha aquela entidade pessoa, eu tinha a minha entidade cliente e eu tinha a minha entidade funcionário, certo? Se eu olho como uma especialização, eu estou dizendo que a pessoa se especializa como um cliente ou como um funcionário, né? Pessoa is a cliente, pessoa is a funcionário. Pessoa é um cliente, pessoa é um funcionário, tá? Se fosse o contrário, ó, pessoa, cliente, vamos colocar direito, pessoa, cliente e o funcionário aqui, ó. E o funcionário aqui. Se eu estou dizendo que a generalização é a hora que eu pego diversas características diferentes, porém em comum, e agrego elas em um único local, então está aqui dizendo que o cliente e o funcionário, eu tenho eles como uma generalização em cima de pessoa, né? Pessoa é o fruto da generalização de cliente e funcionário. E em pessoa eu tenho o quê? As características que são comuns ao meu cliente e ao meu funcionário. Né? Lembra que o outro sentido da palavra era especialização. Eu tenho pessoa com características, certo? E eu especializo ele em cliente ou em funcionário. Agora eu tenho o contrário. Eu tenho cliente e eu tenho funcionário, com atributos em comum. Tá. Esses atributos em comum, eu generalizo eles num único local, e esse local genérico, certo? Tanto para cliente quanto para funcionário, a gente dá o nome de pessoa. Por quê? Porque tem as características de uma pessoa. Não estamos nem levando em consideração ainda a famosa pessoa física e pessoa jurídica, que ainda a gente vai debater hoje. Tudo bem? Vamos seguir em frente. Como é que é a leitura, né? Ó, então você tem lá um diagrama tradicional, conta corrente,
Tá? Lendo o diagrama, né? A conta corrente tem um número, um saldo e um limite de crédito. Essas são as características da conta corrente. E também a nossa conta de poupança tem como características o número, o saldo e a taxa de juros. Ó. Número, saldo e a taxa de juros. Se a gente olhar o anterior, ele também tinha número e saldo, porém limite de crédito. Esta é a diferença entre os dois. Ó. Número, saldo, limite de crédito, número, saldo, taxa de juros. Tá? Então tá aí a diferença básica aí entre eles. Tá. O que eu preciso fazer agora? Vamos transformar aqui, ó. Tá? Ó, a hora que eu faço a leitura, eu estou dizendo para nós que a conta corrente tem um limite de crédito. A conta de poupança tem uma taxa de juros. Só que tanto a conta corrente quanto a conta de poupança tem número e saldo. Então, aqui, ó, eu estou apontando, dizendo que tanto a conta corrente quanto a conta de poupança tem como atributos em comum número e saldo. Por isso que eu posso dizer que corrente é um tipo de conta, poupança também é um tipo de conta. Ah, então, tá vendo que ele está muito próximo lá da nossa especialização? E aí nós temos a imagem, né? Tá aqui, ó, da generalização. O que é importante a gente entender desta imagem de generalização, com esta característica aqui, com aquela outra imagem anterior que a gente havia dito para vocês falando sobre especialização. É o sentido de como é que você faz o acesso aos dados. Tá? Então, se eu estou falando de generalização, o acesso é sempre através da conta corrente ou da conta poupança. E aí ele chega até os dados aqui, ó. Enquanto que lá na especialização, o acesso é feito pela conta e aí ele deriva para a conta corrente ou para a conta de poupança. Este é o ponto fundamental para vocês entenderem, para vocês compreenderem a diferença entre especialização e generalização. Ah, professor, mas você está dizendo que no final das contas eu vou ter sempre 3 tabelas. Isso mesmo. E a especialização ou a generalização vai dizer para vocês quais são as tabelas que vão deter o controle. Se nós estamos falando de especialização, o controle está sobre a conta, certo? Ou melhor, sobre a pessoa, tá? E se nós estamos falando sobre generalização, o controle está sobre o cliente ou o funcionário, ou no outro exemplo que a gente tem aqui, sobre a corrente e a poupança. Né? Então, é simplesmente você ver por qual é a ordem de acesso. Tá? Se você entra por cima e chega nas entidades de baixo, ou se você entra por baixo e chega na entidade de cima, tá bom? Bom, o que a gente tem como próxima etapa aqui? Tá, como próxima etapa, nós temos uma atividade, só para vocês darem uma pensadinha rápida, né? Uma leve trabalhada em todos esses assuntos aqui que a gente abordou. Deixa eu colocar aqui o texto para vocês e vou dar alguns minutos.
Muito bem, pessoal. Essa primeira etapa, né, eu dei um tempo maior para vocês aí, que é a nossa primeira experiência. Bom, antes de eu apresentar para vocês a resposta, nós recebemos aqui uma pergunta dizendo assim: professor, o slide não é uma especialização porque a posição do triângulo está apontando para baixo. Então, só voltando rapidinho no nosso slide lá, para eu mostrar para vocês. Aqui, ó, tá. Esse exemplo aqui, lembra que eu tinha comentado com vocês, ó, eu até risquei aqui generalização, especialização. Então vamos só entender aqui super rápido, ó. A representação é do nosso triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui vai determinar para nós especialização e generalização. Em linhas gerais, especialização, triângulo para baixo, generalização, triângulo para cima, tá? Tudo bem? Esta é a nossa regra. Porém, no nosso dia a dia, lá, a hora que você está usando as ferramentas de modelagem, ele sempre, ou melhor, na maioria das vezes, o triângulo vai estar sempre voltado para baixo, certo? E caberá a você, aluno, caberá a você, analista, desenvolvedor, programador, interpretar se o acesso estiver vindo de cima para baixo, é uma especialização. Se o acesso estiver vindo de baixo para cima, é uma generalização, tá? Tudo bem? Então isso é super importante aí da gente entender. Vamos colocar aqui, bom, aqui estava o nosso texto, certo? Da nossa descrição textual narrativa, tá? E está aqui a nossa explicação, ó. Então, neste exemplo aqui, ó, veja que a nossa ferramenta BR Modelo, ele coloca o triângulo desse jeito aqui, ó, tá? Colocando o triângulo desse jeito aqui, você vai falar assim: ah, professor, isso é uma generalização. Opa, perfeito. Só que lembra que eu disse para vocês, isso aqui é tudo uma questão de representação, e se o triângulo tivesse apontado para baixo, seria uma especialização, tá? A nossa ferramenta BR Modelo, ele não consegue desenhar ele desse jeito aqui assim, ó. O triângulo sempre vai estar nessa situação. Então, para nós, é super importante vocês entenderem o seguinte: na prática, não faz diferença se o triângulo é assim ou é assim. O que é importante? É importante você entender o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma entidade cliente, eu tenho aqui uma entidade jurídica e aqui uma entidade física. Como nós estávamos fazendo um exercício ali da generalização, se o nosso acesso é feito na pessoa jurídica, na entidade jurídica e na entidade física, e através dessas duas informações aqui, ó, eu consigo chegar aqui no meu cliente, isso aqui é para nós uma generalização. Porém, se o acesso é feito primeiro no cliente, tá? Então eu busquei o nome e a data de cadastro. Do cliente, se eu tenho informações de CNPJ ou inscrição estadual, então eu desço aqui no meu cliente jurídico. E se eu tenho RG e CPF, então eu tenho o meu cliente físico. Este é o detalhe, né? Este é o ponto, por onde é que você entra. Se você entrar aqui, ó, por cima, especialização. Se você entrar aqui, ó, por baixo, generalização. Ó. Esta é a dica para vocês, ok? Bom, seguindo em frente, nós temos aqui uma sessão de perguntas, mas as perguntas já vieram, então vamos falar agora sobre herança, né? Então, como eu havia comentado com vocês, herança é um cenário que não existe no modelo entidade e relacionamento. Ele existe no modelo orientado a objeto e existe no modelo objeto relacional. Porém, como nós podemos nos deparar com essa situação, tanto na análise quanto na programação, é importante que o nosso modelo relacional estendido consiga tratar essa situação. Então, o Silberschatz disse o seguinte, ó:
Os atributos de conjunto de nível superior são herdados pelo conjunto de entidades de nível inferior. Então ele está dizendo que ele passa todas as características do nível superior para o nível inferior. Isso foi o Silberschatz. E o Reuser também falou o seguinte, herdar propriedades significa que cada ocorrência da entidade especializada possui, além das suas próprias propriedades, também as propriedades da ocorrência da entidade genérica correspondente. Nossa, quem falou isso para nós foi o Reuser. Tá, o que ele está querendo dizer com isso tudo? Então vamos lá para as nossas regras. Numa generalização ou especialização, que a gente já entendeu que depende de por onde é que você entra no acesso à informação, as entidades de nível inferior passam a ter os atributos e relacionamentos da entidade de nível superior, de maneira implícita. Opa, aqui começa algumas encrencas, né? Então vamos ao nosso desenho aqui, Então eu tenho aqui a nossa regra, né? Conta corrente tem um número saldo, limite de crédito, mas, não tem taxa de juros. A conta poupança tem um número saldo e taxa de juros, mas não tem limite de crédito. Né? Então é uma regrinha ali. A conta corrente pertence a clientes e já o cliente possui conta corrente e poupança. Tá, isso aqui é só para a gente complicar mais ainda o cenário, para que eu possa trazer este diagrama aqui para vocês. Bom, olhando esse diagrama, aqui começa a encrenca. Nós estamos falando de herança. Então eu tenho aqui primeiro a minha entidade conta, certo? Conta está com os atributos, número e saldo. E eu estou dizendo, né, que ele é uma corrente e poupança. Tá. Se eu estou falando que ele é uma herança, significa que estes dois atributos que estão na minha entidade superior, chamada conta, certo? Eles serão herdados pelas minhas entidades inferiores, que estão abaixo. No caso, corrente e poupança. Então, a hora que corrente e poupança herdam estas características da sua entidade superior, veja que ele aparece aqui, número e saldo, número e saldo. Estes dois atributos que estavam lá em conta, agora eles estão replicados, ou melhor, eles estão herdados, né? Porque corrente e poupança herdaram estas características da sua entidade superior, que era a conta. Tá? Então, este aqui que era o vínculo, né? A característica fundamental para nós. A partir do momento em que corrente e poupança herdaram esses atributos, a hora que eu precisar buscar uma informação em corrente ou em poupança, eu venho direto nesta entidade ou nesta outra entidade. E eu não preciso subir até a conta. Por que eu não preciso subir até a conta? Porque tanto corrente quanto poupança já herdaram esta característica da sua entidade superior. Tá? Então já está lá. Eu não preciso fazer mais nada. Veja que o meu select foi economizado. Porém, nós temos uma situação que é o seguinte: você economizou no select, mas os dados começaram a ficar duplicados. Né? Você está duplicando informações, você está duplicando dados dentro do seu banco de dados. E isso não é uma característica tão boa assim. Mas a gente vai debater isso ainda. Bom, o que a gente precisa fazer? Tá, mais alguns ensaios, né? Mais uma atividadezinha aqui, para que você possa fazer a análise sobre a herança. Bom, vou dar a vocês 1 minuto e a gente já retorna.
Joia, muito bem. Pessoal, nesta outra atividade aqui, agora nós já estamos falando sobre herança, né? Então o desenho já ficou um pouquinho mais simples. Vale lembrar o seguinte detalhe, é a regra de negócio, né? Então só para a gente poder... isso, mostra para mim a imagem lá. Legal, isso. Ó, esta imagem é a nossa regra de negócio. Então é baseado neste texto que eu lhes apresento a nossa resposta. Então, a nossa resposta mostra para mim que eu tenho um veículo, certo? Com estas características aqui, ó. Número de patrimônio e data de aquisição. Veja que nós estamos falando sobre herança, ok? Já que nós estamos falando sobre herança, eu tenho meu avião aqui e eu tenho meu caminhão aqui. Ambos com as suas características. Bom, se eu estou falando sobre herança, significa que estes dois atributos aqui, eles estão implicitamente agregados a essas duas entidades aqui também, certo? A nossa representação do diagrama, ele fica no original deste jeito, ok? Só que, de novo, vou riscar para vocês aqui, ó. Como nós estamos falando de herança, estes dois atributos também estarão aqui embaixo nessas entidades, porque eles herdaram estas características, tá? A representação também continua usando o triângulo, não tem problema nenhum, é tudo uma questão de vocês entenderem. Ó, o que é importante a gente tirar desta lição aqui, ó? Se eu olhar este diagrama nu e cruamente, tá? Dessa forma, eu não consigo entender se isso aqui é uma especialização, se isso aqui é uma generalização, ou se isso aqui é uma herança. Esse que é o ponto que a gente precisa compreender. Eu não tenho nesta representação nada que aponte para mim o significado delas. Como que eu vou entender cada uma delas? Se você der o comando select lá no nosso banco de dados e entrar aqui em veículo, e de veículo você buscar a informação do modelo, se for um avião, ou do prefixo, se for um caminhão, isso aqui para nós é a especialização. Perfeito? Não tem sombra de dúvidas. Porém, se o select for aqui, ó, no avião, direto nessa entidade, e dessa entidade eu já tenho a informação do modelo, e eu preciso das informações de número de patrimônio e data de aquisição, isso aqui é uma generalização. Perfeito? Se o select for feito aqui, e eu pego o prefixo do caminhão, e na mesma entidade caminhão eu tenho implicitamente a data de aquisição e o número do patrimônio, é porque isso aqui foi uma herança, tá? Esse é o ponto fundamental. Vou deixar até aqui alguns segundos para que ele fique, para que depois você consiga, na sua revisão, dar um print screen, né, na nossa tela aqui, e você falar assim, então esse aqui que é o resumão? Isso, exatamente, né? Esse aqui que é o resumão aí da nossa especialização, generalização e herança. Seguindo em frente, perguntas, não vieram nenhuma pergunta até o presente momento, vamos falar agora um pouquinho sobre restrição. Tá, restrição é a hora que eu já começo a colocar regras, né, ó, regras que não ficam claras somente através dos símbolos do diagrama. Mas não fica claro por quê?
não fica claro quanto à sua existência, quanto à quantidade de ocorrências, né, do relacionamento das entidades superiores com as entidades inferiores. Ah, então você está querendo dizer o seguinte, professor, vamos mudar a página e a gente começa a falar o seguinte, ó. Lembra que eu tenho a minha entidade conta, que eu posso fazer uma especialização para corrente ou para poupança, numa linha bem rapidinha aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês, uma entidade conta, daqui, ó, ela pode se especializar, tá? Ó, por quê? Porque eu estou olhando para baixo. Ela pode se especializar em quantas contas correntes ou em quantas contas de poupança. Eu não tenho como saber. É um para muitos, né? Uma conta gera várias contas correntes? Sei, uma conta gera várias poupanças? Depende. Lembra que há um tempo atrás, alguns anos atrás, houve toda uma mudança nas regras de cálculo de caderneta de poupança no Brasil, e aí a hora que você tirava extratos bancários, né, vinha assim, saldos como é que ele falava mesmo? Saldos no modelo antigo, né? Saldos com depósitos até tal data. E aí ele tinha lá toda uma separação. E depois saldos após a data tal, que foi quando ele mudou a forma de cálculo de poupança, de remuneração. Então ele passou a ter um cenário onde uma conta tinha várias contas de poupança. Porque se você tem de 1 a 31, você podia ter 31 variações diferentes, né, de poupança sobre a mesma conta. Olha que coisa maluca. Mas isso foi o quê? Uma regra de negócio do mundo financeiro que, através da especialização, a gente conseguia resolver isso e representar essa regra de negócio dentro do banco de dados. Tá, mas não é isso que a gente está abordando aqui, né? O que eu estou abordando aqui? Nós estamos falando de restrição, tá? Então, restrição está dizendo para mim o seguinte, que esse primeiro item é o que a gente chama de restrição exclusiva. O que é uma restrição exclusiva? A nossa conta, ou ela é uma conta corrente, ou ela é uma conta de poupança. Ela não pode ser uma conta corrente e poupança ao mesmo tempo. Ah, mas isso é fácil, né, professor Roberto? É óbvio, poxa, conta corrente tem um número, conta de poupança tem outra. Perfeito? Isso é o exclusivo. Agora, e se a entidade bancária que você está trabalhando, ela fala assim, não, mas ó, tudo bem, o cara foi lá, tem uma conta corrente e tem o saldo dele lá, todo dia lá. Só que esse saldo fica parado. Esse nosso correntista quase não mexe com a grana, né? Ele deixa parado lá, ele paga tudo no cartão de crédito e fatura uma vez por mês. Tá, então essa grana que fica parado, eu poderia deixar um saldo residual pequeno e o restante eu aplico, crio uma conta imaginária e faço aplicações para ele dessa conta restante. Então você passa a ter uma conta poupança agregado a essa conta corrente. Então no caso não poderia mais ser exclusivo, porque a conta teria o seu número de corrente e o seu número de poupança iguais, atrelados, né? Então a exclusividade é representada através do Ezinho. Coloca para nós na imagem e eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos limpar a tela, através deste Ezinho aqui, ó. Este Ezinho representa para nós que é uma restrição do modo exclusivo, ok? Tá. E uma outra possibilidade é o que a gente chama de sobreposta. O que é o sobreposta? É quando a especialização encampa as duas partes inferiores, tá? As duas partes que estão abaixo. Neste nosso exemplo, ele está dizendo aqui que o funcionário, ele é desenhista e serigrafista, né? Ele pode ser
as duas situações. Então é o que a gente chama de sobreposta, né? Ele não é exclusivo, ele pode abranger as duas partes. E aí, como é que eu faço a representação? Através de um S, né? Então o S mostra para nós que ele é uma restrição sobreposta. Eu posso ter as duas partes representadas por ele. Então eu já tenho o exclusivo, o sobreposto, e agora eu tenho o parcial. O que é o parcial? Vamos lá. O parcial é a situação onde, na minha especialização, eu tenho aqui o meu funcionário, certo? Só que ele não é nem desenhista e nem serigrafista, mas ele é meu funcionário. Então, ele é um cara parcial. Vamos colocar um exemplo diferente? Ó. Nós tínhamos lá o nosso jogador de futebol. Uma especialização é ele ser atacante. E uma outra especialização é ele ser goleiro. Opa! Tá, mas eu tenho um jogador novo aqui, né? Que está entrando aqui, que eu estou cadastrando os dados dele aqui como jogador. Só que ele não é nem atacante nem goleiro. Tá, então a restrição dele é parcial. Por que parcial? Porque ele não se aplica a nenhuma das pontas especializadas abaixo. Tá bom? Joia. Seguindo em frente. Eu tenho agora o que ele chama de total, né? O total, ele está querendo dizer o seguinte, ó. A ocorrência da entidade superior se relaciona ao menos, né, com uma ocorrência da entidade inferior. Ele está querendo dizer o seguinte, que a minha conta, certo? Ela tem que ter obrigatoriamente ou uma ocorrência dela ser corrente, uma junção dela ser corrente, ou dela ser poupança. Então, o total, né, vamos colocar assim, ó, o total, ele é completamente diferente do parcial. É o antônimo, né? Nossa, em banco de dados aqui a gente já falou de substantivo, adjetivo, verbo. Agora o professor está vindo com antônimo, né? Antônimo. Então, total é o antônimo totalmente diferente do parcial. Limpando a tela. Parcial aceita só a parte de cima. Total, obrigatoriamente tem que ter um de baixo. Ou esse, um dos dois, mas tem que ter, certo? Então, o total, ele está muito próximo, muito casado com o exclusivo, né? Então, se eu tiver aqui uma representação total e exclusivo, fechou, perfeito, né? Perfeito, tá bom? São as formas aí de representação. Eu tenho uma outra representação importante aqui a ser comentada, é onde eu posso fazer a combinação, né? Então, está aqui o nosso exemplo do exclusivo com o total e do nosso sobreposto com o parcial, né? Eu posso ter um funcionário que é só funcionário, mas ele também pode ser funcionário, desenhista e serigrafista ao mesmo tempo. Eu é que escolho, né? Afinal de contas, sou eu quem estou contratando e eu é que posso fazer aí as melhores escolhas aí, tá bom? Bom, nós temos aqui uma parte de perguntas. Tem alguma pergunta, pessoal? Se não tiver, eu vou seguir em frente, hein? Não, né? Tá, então vamos seguir em frente aqui para a gente poder entrar aqui na nossa reta final aqui. A nossa reta final, a gente vai falar agora sobre agregação. Então, vamos lá. Vamos comentar sobre agregação. Como é que eu consigo agregar
as minhas entidades através dos relacionamentos, né, que a gente tem. Então, eu preciso sempre da caneta para poder ficar riscando aqui. Bom, agregação é a hora que eu tenho uma entidade e eu vou agregá-la com outra entidade, porque através desta agregação, essas duas entidades passarão a ter um novo significado, né? Porque eu estou agregando um valor para este relacionamento entre essas duas entidades. Nada melhor do que mostrar imagens, colocar desenhos, que aí fica mais fácil a compreensão. Então vamos ao quadro. Como é que eu posso fazer aqui? Olha o nosso exemplo aqui, ó. O médico é formado por uma ou diversas especialidades. Perfeito, ó. Médico formado por uma ou diversas especialidades. E o paciente consulta médicos em uma ou várias especialidades. Então está aqui o meu paciente realizando as consultas e ele consulta médicos que podem ter várias especialidades diferentes. Se nós, limpando a tela, se nós olharmos para estas regras de negócio, é perfeitamente possível eu ter um diagrama desse. Ó, médico com o relacionamento de formado com suas respectivas especialidades. E eu tenho o meu paciente realizando consultas, escolhendo médicos de diversas especialidades diferentes, tá? Mas se eu não tivesse esta imagem aqui, ó, e eu simplesmente, o meu paciente querendo fazer uma consulta, ele escolhe um médico, como que ele sabe qual é a especialidade desse médico? Se eu não tenho este relacionamento aqui que eu risquei, não tem como saber. Porque você pode até buscar uma especialidade aqui, ó, mas você não cruzou com o médico. Então não tem como você amarrar neste momento. Então o que você pode fazer? Nós vamos fazer a agregação. Então limpando a tela e seguindo em frente aqui, ó. Já que existe, né, todo esse cenário, ó, como existe o relacionamento formado, né, entre o médico e a especialidade, bastaria relacionar o relacionamento consulta com o relacionamento formado, né? Só que aí eu estaria fazendo o quê? Relacionando um relacionamento com outro relacionamento. E ele ficaria muito estranho, ó. Vamos colocar a imagem aqui para vocês, ó. Ele ficaria desse jeito aqui, ó. A minha consulta se relacionando com o relacionamento formado, né? Se eu faço isso daqui, eu não posso ligar um relacionamento em outro relacionamento. Mas eu posso ligar um relacionamento em uma agregação do relacionamento entre duas entidades. Então vamos só limpar a imagem. Eu estou ligando o paciente através de um relacionamento de consulta à agregação, ó, tá aqui, ó, agregação entre médico e especialidade, ó. Veja que agora o cenário é diferente, é uma representação diferenciada. E se eu olhar esta representação diferenciada, ela mostra para mim exatamente isso daqui, ó. Exatamente este cenário aqui que eu coloquei para vocês. Então, este cenário aqui que eu coloquei para vocês mostra para mim como é que ficaria uma agregação. Eu posso sintetizar esta agregação desta forma. E se eu sintetizar a agregação desta forma, fica mais fácil de você compreender, tá? Obviamente que isso aqui é tudo no modelo conceitual, tá? É no nosso modelo conceitual. E a hora que você transformar este modelo conceitual em um modelo lógico, surgirão
outros relacionamentos, surgirão outras características, novas tabelas vão nascer. Né? Então, a hora que você tem uma agregação aí, ó, essas duas entidades se relacionando, na nossa agregação, e a hora que você transformar isso no modelo lógico, isso vai virar uma outra tabela. Só que aí que está o detalhe, para você saber que ele virou uma outra tabela, você tem que entender o porquê dessa transformação, certo? Bom, o que a gente precisa entrar aqui no nosso desfecho final aqui? Só voltando aqui para o nosso quadro, o que eu tenho aqui? Ah, tá. Eu vou deixar para vocês aqui, ó, mais um outro exercício, tá bom? E fica projetado aqui a resposta, ok? Bom, dessa projeção de resposta, agora pode voltar para mim e a gente já entra na reta final. Bom, o que eu tentei mostrar para vocês aqui hoje? Que o nosso modelo entidade e relacionamento, ele tem diversas situações em que uma simples representação não funciona. Então, foi criado o modelo relacional estendido. O modelo relacional estendido trata cenários de agregação, generalização, especialização e herança. Né? Esses 4 cenários aí, a hora que você transformar ele do modelo conceitual para o modelo lógico, surgirão inúmeras tabelas a mais. E é por isso que você precisa entender da onde que essas tabelas surgiram. Tudo bem? Bom, aguardo vocês lá no nosso chat atividade, estudem o livro, né? Façam os exercícios lá que eu coloquei no nosso segundo fórum, tá? E bons estudos para vocês.